Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos, paz e bênção a todos vocês. Vinde após mim, diz o Senhor, e eu vos ensinarei a pescar. Sereis pescadores de homens, de almas. Amados irmãos, hoje celebramos a festa de Santo André, apóstolo de Cristo. E rezemos pelas vocações sacerdotais, religiosas, matrimoniais e pelas vocações à vida cristã. Vamos ouvir o evangelho desta festa, que está em Mateus 4, de 18 a 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André. André é irmão de Pedro, assim como Tiago era irmão de João, eram dois irmãos, né? Tiago e João, Pedro, que era tido como Simão, Simão e André. E André, ouvindo o chamado do mestre, ele não hesita em responder ao seu apelo para segui-lo. O Evangelho nos apresenta o chamado dos primeiros discípulos. Ao ouvirem o chamado de Jesus, que é irresistível, deixaram tudo e o seguiram. E para onde? Eles acreditaram na palavra de Jesus. Confiaram que naquele homem estava a resposta para os seus anseios mais profundos. Aquela voz calou em seus corações, despertou neles a sede pelo infinito e o sonho de construção de um mundo novo. O chamado despertou o sonho, aquela voz encheu o coração de paz, levando-os a romper com as estruturas que os escravizava. Os primeiros discípulos, ao ouvir um apelo do Mestre, deixaram tudo e o seguiram. Seguiram não uma ideia, mas uma pessoa concreta. Aquele ideal do reino encantou-os de tal maneira que aqueles rudes pescadores de peixes transformaram-se em pescadores de almas. Eis o belo exemplo de fé, conversão. Deixaram a vida antiga com os seus valores para buscarem algo mais, o ideal do reino. Eles abandonaram o que eram e o que tinham e se encantaram com algo novo. Deixaram suas redes, diz o Evangelho, seu barco, seus pais. Começaram uma nova aventura, encantados com a proposta daquele jovem de Nazaré, que iria mudar a vida destes seguidores radicalmente. Os discípulos serão os agentes, os servidores, os semeadores do reino, semeadores de paz, do reino de Deus, amigo da vida. Jesus os chama a constituir com eles uma nova comunidade. Inicia-se o fundamento da sua igreja, que mais tarde ele vai dizer para Pedro, a minha igreja. Ouçamos, irmãos, o chamado de Jesus, que continua a passar à beira do mar desta vida de hoje e a chamar muitos. Chama através das pessoas, chama através das coisas, continua a nos chamar através da igreja, convidando homens, mulheres, jovens, crianças, idosos,
famílias e em todas as situações, em todos os estados de vida, para segui-lo. E o chamado nasce da escuta da palavra. Ao ouvi-la, o bom discípulo responde dando a ela sua adesão de fé ou não, e pode também se fechar, permanecendo imóvel. E ao ouvir o chamado, o discípulo se põe a caminhar, a segui-lo, ou seja, seguir o Mestre, e se dispõe não mais a fazer ou ir onde se quer, mas onde o Mestre vai e onde ele o enviar. Eu, você, somos convidados a escutar a palavra e acolhê-la no coração. É sem dúvida uma palavra exigente, mas é palavra salutar. Por isso não podemos cair na tentação de lhe fechar os nossos ouvidos. Tal como certos remédios, a palavra de Deus pode fazer-nos momentaneamente sofrer, mas é a nossa salvação. A palavra é a nossa felicidade, que num primeiro momento se torna amarga na boca, mas depois, no interior, no dia a dia, se torna doce como mel. O pecado é ao contrário. O pecado na boca é doce como mel, mas depois é um fel, as consequências do pecado. Então a palavra, meio de comunicação humana por excelência, permite-nos comunicar com Deus. Então, para entrar em comunhão, comunicação com Deus, havemos de acolher a palavra dele em nós. E depois de dizer nosso sim, caso queiramos colaborar com Deus no seu projeto de salvação, aí nos colocamos a seguir no seguimento de Jesus. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens de almas. Que Santo André nos ensine a escutar, a acolher a palavra de Deus, para estarmos em comunhão com Deus, com Jesus e comunhão de uns com os outros. Santo André, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Santo André, rogai por nós. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo.